Oitava personalidade sedutora, o carismático, símbolo da personalidade do carismático. A lâmpada, invisível ao olho, uma corrente fluindo por um arame dentro de um recipiente de vidro, gera um calor que se transforma em incandescência. Tudo o que vemos é o brilho. Na escuridão prevalecente, a lâmpada ilumina o caminho. Robert Greene, no livro A Arte da Sedução, define o carisma como a presença que nos excita. A sua origem vem de uma qualidade interior, seja ela autoconfiança, energia sexual, sentido de propósito, contentamento. Características que, por sinal, faltam na vida das pessoas, fazendo-as se identificar e seguir pessoas carismáticas que irradiem essas qualidades. Dependendo da intensidade na qual eles apresentam essas qualidades interiores, somadas a um olhar penetrante, uma oratória inflamada e um ar de mistério, pode ser tão irradiante nas vítimas a ponto de fazê-las confundir o carismático com deuses, santos ou até mesmo astros. O alvo, no fim das contas, segue feliz o tipo de pessoa carismática, pois, no geral, as pessoas gostam de ser lideradas por uma pessoa que promete aventura e prosperidade. Consegue tocar as emoções mais profundas das pessoas através da sua própria energia interna, que é externalizada em forma de autoconfiança, energia sexual, sentido de propósito ou contentamento. O mistério quanto à origem do carisma do carismático, com certeza, é um fator que ajuda e muito na sua persuasão. 10 características que todo carismático tem. Por fim, existem 10 características que todo carismático tem, de acordo com Robert Greene, no livro A Arte da Sedução. Primeiro propósito. Se as pessoas acreditam que uma outra pessoa em específico tem um plano, que sabe o que está fazendo, elas o seguirão instintivamente. Se você quiser identificar um carismático, veja se ele tem uma causa, um ideal, uma visão, além de estar focado o tempo todo em não se desviar da sua meta. Por fim, a autoconfiança oriunda do propósito o torna o centro das atenções, ganhando a confiança de terceiros apenas pela força do caráter. Segundo mistério. O mistério expresso pela contradição é poderosíssimo no carisma do carismático. O carismático pode ser ao mesmo tempo proletário e aristocrático, cruel ou bondoso. Terceira, santidade. Pessoas comuns fazem concessões para sobreviver, os santos não. Eles realizam seus ideais sem se importar com as consequências. A chave para passar uma aura de santo é ter valores pessoais bem guardados, valores que são impossíveis de se fingir. Por fim, basta que o carismático mostre de modo sutil e simples que realmente vive de acordo com esses valores. Some isso a uma aparência dócil e despretensiosa, e o carismático transformará o seu carisma, desde que ele se sinta à vontade com ela. 4. Eloquência. Todo carismático fala bem e confia nas suas palavras. Por meio delas, o carismático cria perturbação emocional. Ele usa a eloquência para estimular, elevar, despertar raiva, sem se referir a algo real. 5. Teatralidade. Todo carismático é irreal, parecendo ter um tipo de presença a mais onde ele está. O jeito como ele apresenta a sua linguagem corporal é diferente dos demais. Muito provavelmente essa habilidade, que é estudada por atores de palco, vem da sua autoconfiança natural. 6. Desinibição. Pessoas reprimidas que têm pouco acesso ao seu inconsciente projetam suas fantasias e desejos secretos no carismático. E para conseguir esse efeito, todo carismático apresenta-se como alguém menos inibido que a sua plateia. Ele faz isso mostrando não temer a morte e sendo extremamente espontâneo. 7. Ardor. Todo carismático acredita em si e nas suas ideias de forma tão intensa que fica impossível não animar as pessoas ao seu redor. Essa qualidade não tem como fingir. De fato, o carismático retira a sua energia
por meio da sua crença inabalável. Isso presume, por exemplo, que até mesmo os políticos carismáticos, que claramente estão mentindo, de fato acreditam na sua própria mentira como sendo a verdade absoluta. Essa fonte de energia infinita vem sempre de uma grande causa, neste caso, a fé ardorosa do carismático. 8. Vulnerabilidade. Carismáticos demonstram a sua necessidade por amor e afeto. Eles não escondem isso. Graças a essa fraqueza, o carismático abre-se para a sua plateia e se alimenta dela. E a plateia, por sua vez, fica eletrizada com o carismático. É tipo uma corrente elétrica que vai e vem. Por fim, a vulnerabilidade não pode ser vista pelos outros como manipulativa ou carência. O carismático vê o seu público como uma única pessoa a ser seduzida, tornando a mensagem pessoal e personalidade para cada pessoa, em particular, se identificar com suas vulnerabilidades. 9. Ousadia. Carismáticos são poucos convencionais. Eles têm um ar de aventura e risco que atrai os entediados. Dessa forma, a nona característica desse sedutor é a capacidade de ser corajoso e ousado nas suas ações. Quando os outros o veem tomando riscos, elas ficam ainda mais encantadas por ele. De acordo com o próprio Robert Greene sobre o carismático, demonstre heroísmo e terá carisma pelo resto da vida. Inversamente, o mais leve sinal de covardia ou timidez arruinará qualquer carisma que você tiver. 10ª, magnetismo. Por fim, a 10ª característica do carismático é o seu magnetismo natural. Tudo graças ao seu olhar cativante que gera nas outras pessoas excitamento, tensão, desapego, mesmo sem precisar dizer uma só palavra. Ele tem o olhar que penetra e perturba as emoções do alvo, exercendo a sua força persuasiva sem falar ou fazer nada. Por fim, vale ressaltar que o olhar do carismático jamais revela medo ou nervosismo. Conclusão sobre o carismático. Graças à sua forte energia interna, além das 10 principais características únicas da sua personalidade, o carismático é uma das únicas personalidades que podem seduzir em massa com eficácia. Não é difícil encontrá-los por aí, uma vez que esse tipo de sedutor dificilmente fica fora dos holofotes. Por fim, Robert Greene enumera alguns problemas comuns que todo carismático pode vir a enfrentar. O primeiro problema é a possibilidade da admiração, que as pessoas têm, por ele gere também ressentimento, de modo a fazer com que as pessoas tentem contra a vida do sedutor, por exemplo. O segundo problema é a fadiga erótica, na qual o sedutor até gera o sentimento de amor no seu público, mas eventualmente, quando as pessoas se sentem seguras na sua presença, elas acabam se familiarizando com ele, e o carisma perde a sua potência inicial. Para evitar esse problema, é necessário ter uma pitada de risco e perigo durante a estratégia de sedução. Do contrário, na primeira fraqueza, as pessoas irão se virar contra o carismático. Resultado: o público terá ódio do sedutor. E o terceiro e último problema é a impopularidade que uma pessoa pode ter ao suceder um carismático em um ambiente de poder. Em uma sucessão de cargo na qual um carismático sai de cena, o público pode culpar o sucesso por qualquer fracasso que houver na sua gestão, além de gerarem protestos devido à falta do antigo líder carismático. Dessa forma, o Robert Greene recomenda que o sucessor de um líder carismático deve evitar tomar os mesmos passos do antigo líder, tomando uma nova direção e mitigando esse risco de ser comparado ao seu antecessor.